Como criar receitas? Não, não, não. Eu não quero que você vá para a cozinha. Minha provocação é outra. Assim como em uma receita, que nós temos vários ingredientes e ao misturar eles da maneira adequada e na sequência certa, nós obtemos um resultado final, e aí seja um bom churrasco juntando a carne com sal, seja um bom bolo juntando trigo, ovos ou farinha de arroz e tudo mais, né? Óleo, um tipo de gordura, manteiga e tudo mais, levando fermentos, né? Batendo ele, emulsificando, levando ao forno na temperatura ideal, pelo tempo ideal, para que ao final tenha um produto. Então, podem ser produtos simples, como no exemplo do churrasco, que é carne e sal, algo bem tranquilo, ou um produto mais complexo, em que exige, inclusive, a ordenação da sequência, o tipo de movimentação adequada, a temperatura ideal, o tempo ideal, a forma ideal, se você vai untar, se não vai. Então, fazer um bolo é uma tarefa mais complexa do que, por exemplo, fazer um churrasco, né? E assim também o é a comunicação. Você pode simplesmente abrir o vídeo e executar uma comunicação de modo muito tranquilo e direto, ou você pode desenvolver um roteiro, desenvolver uma receita. E alguns exemplos para isso. Se você observar, existem alguns programas de auditório, né? Alguns programas que, inclusive, tem uma pessoa sentada atrás da mesa. Na frente dessa mesa existe um sofá e essa pessoa que está atrás da mesa está entrevistando alguém que está no sofá. Geralmente é muito comum que exista uma banda ao lado e você pode pensar em vários programas da televisão que tem esse roteiro, tem esse modelo e essa receita. Essa estrutura é comum tanto no Brasil quanto em outros países. Nós chamamos isso de receita de execução, né? É um formato, uma estrutura de comunicação. Você olha para aquele programa e já lhe remete uma série de informações. Assim como temos outros também, programas de auditório, em que a pessoa está de pé, o apresentador, com o microfone na mão, recebendo convidados, entrevistando. Você vê pessoas dançando ao lado, você vê um público à frente assistindo. Esse é um outro formato. Outro formato também é um formato de um teatro, em que os atores estão ali trabalhando de modo direto e isso está sendo filmado, né? Então os atores estão encenando, tem uma plateia também e aquilo vai ser transmitido, né? Seria um sitcom de modo geral, um teatro que vai para televisão. Existe o teatro em cima de um palco, uma plateia, existem stand-ups. Todos esses modelos nada mais são do que comunicações colocadas em formatos. Então, busca-se um entretenimento, usa algum tipo de linguagem, mas estrutura-se eles em formatos, em receitas. Nosso objetivo com a receita é, ao final, ter um formato. Voltando ao exemplo, sofá na frente da mesa, entrevistador atrás da mesa, frequentemente com uma xícara na mão, e o entrevistado sentado no sofá. Então, esse é um formato. A receita é: coloque uma mesa e coloque um sofá na frente. Traga um entrevistado, traga um entrevistador, coloque uma xícara na mão do entrevistador, faça com que o entrevistado sente-se no sofá e fique à vontade e converse com eles com um objetivo central, mas levando um pouquinho, falando de vida pessoal e contando algumas histórias dele. Provoque riso. Opa, essa estrutura completa é a receita para preencher um formato. E o meu convite aqui é te estimular a fazer um formato para você, né? Então, construir uma receita para o seu tipo de conteúdo. Então, você poderia, por exemplo, criar um quadro em que você vai analisar perfis ou roupas de pessoas famosas. Você poderia criar um quadro dentro da sua comunicação social em que você vai observar quais alimentos tais tipos de atores utilizam, né? Você pode olhar para o corpo de um ator e dizer assim: olha, pelo perfil dele, ele deve fazer tais exercícios. Ah, para tonificar tal parte do corpo, tal pessoa poderia fazer isso. Você poderia criar um quadro de olhando para um artista, e você pegaria o gancho de crescimento daquela pessoa, aquela autoridade daquela pessoa, e avaliaria uma possível execução. Ou seja, você utilizaria o seu produto para dizer que aquela pessoa tem características de que deve utilizar um produto semelhante ao meu e deve usar ele assim, assim, assado. Dessa maneira, você ancora o seu público, e aí o seu público vai olhar para pensar: opa, um famoso utiliza um produto como o dele. Ah, se um famoso utiliza um produto semelhante, se eu utilizar aquele produto, eu também posso ter resultados semelhantes. Eu posso ficar mais próximo e ser mais semelhante àquele famoso. Isso é uma receita, é um formato poderosíssimo que você deve utilizar.
Mas este é só um exemplo. Você poderia ter um exemplo, por exemplo, filmando você entrando, falando num orelhão. Por que num orelhão? Porque se porventura você achar um orelhão, não tem coisa mais antiga neste momento do que isso, né? Então isso até traria um aspecto de nostalgia, para quem é mais novo que quase não vê orelhão por aí seria interessante, né? Então hoje é muito mais comum que as pessoas falem no celular. Ter um telefone físico, não um celular em si, já traria um outro aspecto. Seria interessante também. Você poderia conversar com o seu público todo dia com uma xícara de café na mão, uma xícara de chá, uma taça de vinho, e assim construir um formato. Você poderia discutir política, você poderia é, falar das experiências de vida, você poderia falar de autoconhecimento, de qualquer coisa, absolutamente de qualquer coisa. Mas para isso você precisa construir uma receita. E para isso eu te convido a gerar criatividade, né? Então, pega a rede social, dá uma roladinha, olha os tipos de perfis e preferencialmente olhe perfis que não são seus concorrentes, que não são do mesmo tipo de público que o seu. Então, vê um perfil de cinema, dá uma olhada lá, vê o que eles fazem, que você pode achar interessante. Assista séries, nessas séries eles também podem ter algumas sacadinhas interessantes, podem ter brincadeiras, pode ter um hábito de um personagem de uma série de comédia, uma coisa que ele faz com frequência, você pode incorporar isso na sua base. Fazendo esse tipo de coisa, você passa a se tornar mais espontâneo. E aí o seu público, ao invés de comentar de você apenas sobre o seu produto, tal pessoa tem um produto interessante, assim, sensado, ela pode dizer para uma outra pessoa, tal pessoa que tem um produto tal, ele faz um negócio legal, ele faz assim, 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 assado, né? E às vezes, mesmo que não seja o mais legal do mundo, você pode ser visto como algo irreverente, algo criativo, você pode ter um formato de construir formatos, né? Então, a cada dia eu vou fazer um vídeo com uma planta diferente. Então, hoje eu tenho aqui um bambu da sorte. Amanhã eu posso ter aqui um dente de leão. Depois uma orquídea, depois uma bromélia. Depois, se eu não achar nada, eu posso ter até uma tiririca. Então, poderia ser uma brincadeira, esse tipo de coisa, né? E use a sua criatividade, né? Crie os seus formatos, crie as suas receitas e ela vai se consolidar de acordo com o tempo. É muito importante que você estabeleça isso e, sobretudo, que você passe a criar um determinado hábito, né? Então, eu tomo café todo dia com os meus ouvintes, o meu público, né? Então, mostro lá pegando uma xícara de café e tudo mais, interagindo um pouco. Eu gosto de desejar boa noite para todos. Então, aquele é um momento interessante para nós. Ou eu gosto de tomar uma taça de vinho todas as terças-feiras, sexta-feira, sábado. E eu gosto de compartilhar esse tipo de coisa para que o outro lado também veja que você é humano. Sempre tenha um bom senso de se o seu perfil é profissional, você está falando de uma empresa, não misture muito, né? Não faça com que a imagem ou a criação que você tenha destoe ou denigra a imagem do seu negócio. Então, se porventura você valoriza o trabalho e tudo mais, mostre trabalhando. Mas mostre trabalhando, cuidando das suas peças, selecionando seus produtos, né? Tomando cuidado para receber muito bem o cliente. Não necessariamente mostre você passando pano, mas mostre você ajeitando. Então, assim, mostre o trabalho muito mais refinado, porque assim a pessoa vai ter a percepção de que, ok, todo mundo passaria o pano no meu balcão, na minha prateleira, né? A limpeza grossa deve ser feita. Mas quando você está mostrando lá que você pega um determinado item de decoração e está ajustando ele para ele ficar niveladinho, para que tenha uma boa visibilidade, dá a noção para a pessoa do outro lado que você tem cuidado, que você tem amor ao que você faz. Então, o trabalho mais interessante, nesse caso, está no trabalho fino. E isso também pode ser um formato. Todos os dias você poderia mostrar, por exemplo, você tem uma algum estabelecimento que vende alimentos, poderia colocar todos os alimentos em fila, separadinhos, né? E aí você poderia fazer uma tomada com eles um atrás do outro. Se porventura você trabalha com roupa, poderia colocar uma pilha com roupas por ordem cromática, né? Então, do vermelho para o laranjado, do laranjado para o amarelo, do amarelo para o verde, do verde para o azul, e assim essa ordem cromática bonitinho. E você faria algum tipo de ação mostrando que você tem cuidado nos detalhes. Isso com toda certeza dá percepção para quem está do outro lado de que se você toma cuidado até com isso, demonstra pequenos atos assim, com toda certeza você vai tomar cuidado com o cliente. Busque desenvolver uma receita, mas entenda também qual o seu objetivo ao final da construção dessa receita. Com toda certeza será muito prazeroso. Se for um café,
de manhã cedo, significa estou com você, também estou preparado para o dia. Se for ajeitando um item da prateleira, significa tomo cuidado com os detalhes. Se for uma boa noite, significa valorize o momento de descanso, né? Boa noite para você, todos nós somos seres humanos. Então, se for tomar um vinho, se isso se encaixar com o seu perfil, significa também sou mortal, minha saúde ninguém é de ferro, né? Todo mundo precisa descontrair. Se for mostrar o nascer do sol, significa acordo de manhã cedo, gosto da natureza. Então, busque trazer uma coisa que remeta aos seus valores, às suas crenças e crie um certo vínculo, né? Para que quem está do outro lado passe a esperar aquilo, ok? Então, implemente, crie as suas receitas, busque informações e inspirações em outros perfis, preferencialmente não da sua área, para que você possa ir aplicando isso. E enquanto você não descobriu, vai brincando. Todo dia às 7 da manhã, todo dia às 1 da manhã, todo dia às 3 da tarde, todo dia às 20 horas, tudo mais. Brinque com alguma coisa que com toda certeza vai ser muito prazeroso. O pessoal, inclusive, pode começar a ficar interessado em saber qual a novidade da noite, novidade do café da manhã, novidade do dia em si, ok? Trabalhe um pouquinho nesse sentido, use a sua criatividade, talvez você não faça e não domine isso no início, pode ser muita coisa se você está começando agora, mas ao longo do tempo esse tipo de coisa vai começar a criar identidade, vai começar a fazer as pessoas se envolverem com você, sabendo que todos os dias você toma café preto, por exemplo, e sem açúcar, ok? Implemente, teste, brinque um pouquinho com relação a isso, para que você possa envolver a cada dia mais pessoas.